amigos. Hoje nós vamos falar sobre o tema O Homem de Bem. E no Evangelho, lá no capítulo 22, no item 3, ele vai falar do verdadeiro homem de bem que Jesus falou. Que hoje em dia, esse assunto é bem delicado. Porque nós estudamos a todo momento as bem-aventuranças do Cristo, da bondade, de tudo aquilo que Ele nos ensinou há 2000 anos atrás. E dentro desses ensinamentos está o verdadeiro homem de bem. Então Jesus já falou assim, o verdadeiro, porque existem muitos ainda de nós que circulamos pela sociedade que usamos essas palavras, homem de bem, mas na verdade às vezes nós estamos escondendo algo que não nos faz bem e não faz bem aos nossos irmãos, ao próximo. E aí lá no capítulo 23, então vai falar assim, o verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade na sua maior pureza. Mas aí nós vamos falar, na maior pureza, nós não estamos ainda nesse grau de evolução. Mas Jesus ele nos dá um norte, um caminho a seguir para buscar essa pureza, essa fortaleza, essa hombridade, esta caridade interior. Então ele nos dá um norte, que é o que nós vamos tentar refletir hoje aqui. E também vamos tentar fazer um contraponto no sentido que o que é de fato o homem de bem na sociedade que nós vivemos, no nosso lar, no lugar onde nós estamos trabalhando, na rua onde estamos caminhando. Como se portar como um homem de bem, como o Cristo pedia, como o Cristo exemplificou, como o Cristo nos ensinou. Então nós vamos refletir. Mas como eu disse, nós ainda não estamos neste grau tão grande de pureza. Por isso que nós precisamos refletir e pensar o que nós estamos ainda faltando para se encaixar nesse caminho. Então o homem de bem ele deposita a fé em Deus. A primeira coisa ele vai falar da fé. Uma coisa que nós faltamos muito ainda. Quando se fala em fé, a fé não é uma palavra cega, uma palavra solta no ar. A fé é uma construção. Porque às vezes nós falta a fé. E às vezes nós achamos que não acreditamos em Deus. Mas nós acreditamos sim. O problema é que a nossa fé ela está em constante construção. E cada dificuldade que chega até nós vamos aumentar um pouco a nossa fé. Desde que nós consigamos passar por essa dificuldade. Querendo aprender, tentando entender o que nós estamos passando nesse momento. Todos estamos aqui hoje por um motivo íntimo de cada um. Nós temos os nossos anseios, as nossas angústias. E nós vamos em busca também do entendimento, de entrar nesse caminho do homem de bem. E aí Jesus fala que o homem de bem ela tem fé, ele tem fé na vida futura ou no futuro. E às vezes isso nos falta, porque às vezes quando as coisas estão ruins para nós no dia, nós achamos que tudo vai acabar e que tudo não vai melhorar. Mas o homem de bem ele tem fé que tudo vai passar e que tudo vai aprender. E coisas melhores virão. E é assim mesmo. Nós estamos no mundo, nós estamos mergulhados num plano físico. Mas a nossa essência é espiritual. Mas nós estamos no plano físico não por acaso.
Nós estamos aqui para aprender a amar, para trabalhar, cumprir missões, expiações. Mas todos nós temos uma missão aqui na Terra. E às vezes ela pode ser tão grande e às vezes pequena. Só que às vezes o pequeno não é pequeno. Porque essa missão, às vezes, ela é tão grande que nós não imaginamos a sua grandiosidade. Porque para Deus, tudo que nós fizemos tem uma importância. E às vezes nós não se damos conta disso. Então todos nós que estamos aqui, não estamos por acaso. Como diz os pensadores espíritas, nós não viemos a passeio. Nós viemos para aprender algo novo, para evoluir, para ser feliz. E ser feliz não é fácil. Por quê? Porque a gente tem que aprender a amar. E às vezes o orgulho e o egoísmo tomam conta de nós. E nós pensamos mais em nós do que no nosso irmão. E aí nós vamos ficando egoístas. E a felicidade não tem a ver com egoísmo, nem com orgulho, nem com as vaidades, nem com o rancor, nem com o sentimento de vingança. Então, vejam bem que às vezes não é tão fácil ser feliz. Porque nós temos que abrir mão desses sentimentos inferiores que nos tomam conta às vezes de nós. E às vezes nós estamos sendo egoístas e não percebemos. E a gente não ouve o outro. A gente só quer que a nossa vontade exista. A nossa vontade tem que prevalecer. Precisamos aprender a amar. E amar é pensar no outro, ouvir o outro, saber conviver com o outro, saber entender o outro. Porque cada um de nós está num grau de evolução. Cada um de nós aqui já passou por várias situações e aprendeu coisas muito relevantes. Mas às vezes o outro que está do nosso lado não aprendeu algumas coisas ainda, mas que ele vai aprender. Porque a vida nos ensina muitas coisas. E às vezes nós não temos tanta tolerância e compreensão, porque o outro ainda não aprendeu. Mas às vezes o outro já aprendeu algo que nós ainda não aprendemos. Então nós precisamos também do outro, do irmão que está ao nosso lado. Aí o homem de bem ele vai falar assim também no Evangelho. Ele sabe que todas as vicissitudes da vida, todas as dores, todas as decepções são provas e expiações e é aceita sem murmurar. Ele é possuído de um sentimento de caridade, de amor, mas seguindo. Então o homem de bem ele tem essas qualidades. Mas não quer dizer que ele seja perfeito, mas ele tem qualidades e sabe o caminho a seguir. E quando ele fala assim, ó, Jesus disse que quando nós entendemos as nossas... Então esse verdadeiro homem de bem que Jesus fala, ele tem esse entendimento que precisa aprender a amar. E sabe que está nesse mundo não por acaso. E que entende o outro. Mas o problema maior é o seguinte. Hoje, muitas pessoas se utilizam dessas palavras para se beneficiar. E hoje, às vezes nós começamos a colocar barreiras para não ser um homem de bem. E aí eu vou falar algumas dessas barreiras que todos nós conhecemos. Existem as barreiras de religião para religião. E às vezes nós colocamos uma barreira porque um irmão é de uma outra religião. E existem algumas religiões que dizem assim, ó, se tu seguir para a minha religião, tu vai ser salvo. Se tu não seguir da minha, tu não vai ser salvo. E a gente vai criando barreira.
Tá? Não quer dizer que a nossa não salva, a outra salva. Eu acredito que todas que ensinam o caminho do bem nos dão uma salvação no sentido de encontrar felicidade, de encontrar o Cristo em nós. Mas nós colocamos as barreiras. Meu irmão da outra religião, não, essa não dá. As classes sociais, nós se dividimos, porque fulano é da classe A, B, C. O homem de bem não divide. Ele sabe que faz parte do todo e precisa aprender com todos. Às vezes nós colocamos as barreiras por cor da pele. Ah, mas esse é de outra cor, não fica muito perto. O homem de bem não faz essas distinções de cor, de raça. Às vezes nós sofremos também e colocamos barreiras porque fulano é filiado a um partido político e o outro fulano é filiado a um outro, ou tem simpatia por partido A, partido B, e nós vamos colocando barreiras. Começamos a alimentar sentimentos de ódio, vejam bem, dentro da sociedade. Nós cristãos que buscamos esse caminho do bem, nós começamos a colocar barreiras para não amar, para não praticar o maior mandamento que o Cristo nos ensinou. E aí eu vou lembrar o maior. Jesus falou assim, lá no maior mandamento, que seria amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Ele não falou que tinha que amar fulano de religião tal, a cor tal, mas ele falou o próximo. E quem é o próximo? Somos nós, né? Então, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Claro que não é fácil, porque a sociedade nos impõe muitas vezes que nós devemos ser assim. Mas nós precisamos aprender a pensar por si mesmos. Porque, como diz o mestre, no final das contas, somos nós e Deus. Para quem que nós vamos prestar contas do nosso egoísmo, das barreiras que nós colocamos para não amar? Entre nós e Deus. Porque nós vivemos no coletivo e precisamos uns dos outros, mas a evolução ela é individual. Quem aproveita as oportunidades de evoluir ou não, somos nós. Ela é individual. Então, quando alguém nos diz, mas tu não vai lá porque lá não dá. Lá o fulano é de outra religião, é de outro partido, é outra cor, é outra opção sexual, tem até isso, a opção sexual. A gente não quer que se misture, a gente vai dividindo, a gente vai se separando. E o homem de bem não é assim. O homem de bem, por isso que Jesus fala, o verdadeiro homem de bem. Existe um homem de bem que foi plantado, que não é esse que Jesus falou. Por isso que Jesus fala, o verdadeiro. Porque lá tem os hipócritas, que Jesus fala, né? Até usa essa palavra muito forte, eu acho, mas Jesus utilizou. Porque existem pessoas que se disfarçam de homem de bem, mas elas dividem, elas nos separam, elas colocam uma barreira para nós não amarmos uns aos outros. E nós precisamos começar a pensar por si próprio, né, Alex? A gente precisa aprender a pensar. Porque a todo momento as pessoas estão tentando nos dizer o que fazer. Mas qual é o nosso farol que nos aponta um caminho seguro na escuridão de toda uma sociedade que às vezes está corrompida com o egoísmo, com o ódio, com a separação, com o dividir? Qual é o nosso farol? É o Cristo. Não é eu que estou aqui, não é os outros irmãos que passam por aqui, mas sim o Cristo.
Porque nós ainda estamos no mundo também para aprender. E às vezes nós erramos. Mas é preciso se perdoar. Importante, o homem de bem, ele se perdoa. Ele não é cruel consigo mesmo. Porque às vezes a culpa toma conta e a gente fica estagnado e não anda para frente. A gente não pode ser cruel consigo mesmo. Porque a gente veio nesse mundo para aprender. Se a gente errou, a gente pode consertar. A gente pode mudar. Como disse o Chico, a gente não pode voltar atrás e fazer as coisas lá atrás. Mas a gente pode hoje, no presente, mudar e fazer tudo melhor. A gente tem essa condição. A gente precisa pensar por si. Seguir o exemplo do Cristo, que falou muito do verdadeiro homem de bem. Aí, seguindo no Evangelho, ele vai falar aqui que o homem de bem ele não se compraz em rebuscar os defeitos dos outros, nem ainda em evidenciá-los. Se isso se vê obrigado, procura sempre o bem que possa atenuar o mal. Isso é um mal. Quando a gente pega os defeitos dos outros e suspende e os nossos a gente esconde, aí isso é um mal que nós estamos praticando. Às vezes não parece. Mas lá no local do trabalho, lá na família, ou na rua, ou na casa espírita, se a gente fazer isso, levantar os defeitos dos outros, esconder os nossos, isso é uma maldade. E o homem de bem, ele procura sempre ser indulgente, ou seja, atenuar, compreender o outro. Então essas são as nossas dificuldades, nós temos ainda. Então o homem de bem também estuda suas próprias imperfeições e trabalha incessantemente em combatê-las. Nós somos imperfeitos. Mas qual é o primeiro passo para nós nos melhorar? Buscar, combater as nossas imperfeições. Qual é o primeiro passo? Reconhecê-las dentro de si. O primeiro passo é reconhecê-las e entender que nós não somos perfeitos e o nosso irmão também não é. E ele precisa do perdão e nós também. Então nós precisamos entender por que o Jesus nos ensinou a perdoar. Porque o perdão é para nós. No nosso grau de evolução que nós encontramos, nós precisamos perdoar uns aos outros. Porque Jesus já não tinha mais necessidade de perdoar. Jesus não tinha. Mas por um motivo muito significativo. Por que Jesus já não perdoava mais? Porque Jesus, no seu grau de evolução e pureza, já não se ofendia mais. Já não se magoava mais. Ao contrário, nós se magoamos a todo momento. Nós se ofendemos a todo momento. Quer dizer, veja que o problema é nosso. É nós que não sabemos trabalhar a imperfeição do outro. E aí nós se magoamos, nós guardamos aquele sentimento de rancor, nós ficamos alimentando aquilo, até fazer a volta, como a gente diz, né? Mas deixa fazer a volta, que daí ele vai ver. A gente pensa assim às vezes. Mas o homem de bem não alimenta essas questões. Ele procura entender, compreender e esquecer. Porque nada adianta alimentar em nós o sentimento de ódio, de vingança. Porque isso nos adoece. Nos causa um mal muito grande. Então Jesus nos ensina a perdoar. Por causa do nosso grau de imperfeição. Nós não conseguimos dar a outra face, como Cristo dá no automático. Jesus já tinha essa evolução de dar a outra face. Nós estamos aprendendo a dar a outra face. E é isso que a gente precisa perceber.
Saber que precisa aprender a dar a outra face. Mas por que fazer isso? O que eu ganho com isso? A gente fala, mas o que eu ganho em perdoar? O que eu ganho em dar a outra face? A gente ganha muito. Por quê? A gente não quer ser feliz? O que está em jogo é a nossa felicidade, a nossa paz de espírito. É se livrar das coisas que nos fazem mal. E se não perdoar, a gente não é feliz. O perdão parece que é para o outro, né? Mas não é, ele é para nós. Porque nós que se aliviamos do fardo pesado, do rancor, da mágoa e da tristeza também. Então o perdão é para nós. Por isso que Jesus nos ensina a trabalhar esse sentimento, que todos nós somos imperfeitos e uma hora ou outra a gente vai precisar dessa compreensão, desse perdão do nosso irmão. E finalmente, o homem de bem respeita todos os direitos que aos seus semelhantes dão as leis da natureza, como quer que sejam respeitados os seus. Não ficam assim enumeradas, e tudo que nós estamos falando aqui não é... Ainda falta muita coisa para a gente falar sobre o homem de bem. Mas se nós seguirmos um caminho que o Cristo nos ensinou, que é o nosso farol na escuridão, vejam bem, a nossa sociedade, ela planta muita coisa que não nos faz bem, não nos deixa em paz. E quando nós tivermos dúvida de que caminho seguir para encontrar essa paz, essa felicidade, a gente tem que pensar no Cristo. E pensar o que Jesus faria no meu lugar, o que Jesus faria no nosso lugar, quando as situações difíceis se apresentam para nós. O que Jesus faria? Então é bom fazer esse exercício, porque nós vamos precisar. E trabalhar sempre a fé por meio da oração, do diálogo com Deus, individualmente. Reservar um momento para nós estarmos com Deus, individualmente. Reservar um dia, um momento, para que a gente possa sintonizar com Cristo. Mas, meus amigos, então seria essa nosso estudo de hoje sobre o homem de bem. A gente sabe que não é difícil, que é difícil, mas ao mesmo tempo Jesus nos deu muito recurso através das suas bem-aventuranças, para que a gente possa também enfrentar todo um caminho que às vezes é de tristeza e que nos traz muito ressentimento. Então que possamos refletir um caminho bom, um caminho que nos dá segurança, que nos traz a paz e a felicidade que a gente tanto busca. Eu agradeço a atenção de todos.